Amados irmãos, vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por tudo quanto o Senhor Deus nos tem feito e por essa grande oportunidade que Deus nos tem dado de estar aqui fazendo um comentário da nossa lição. Mas em primeiro lugar também eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida da igreja, pela vida dos santos aqui, certo? Nós estamos nesse momento difícil com as nossas igrejas fechadas, mas eu quero agradecer primeiro a Deus pelos seus cuidados para conosco e agradecer também aos nossos irmãos pelo que vocês têm feito para conosco. Não somente os irmãos da sede, mas todo o campo, das congregações. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem sido fiel para com a obra de Deus. A minha gratidão a você, tá certo? Que Deus possa lhe ajudar, que Deus possa lhe abençoar de forma poderosa. Deus possa lhe abençoar de forma poderosa e abençoe a sua casa. Quero agradecer aos anciãos da igreja, as anciãs da igreja, aos nossos jovens, ao nosso ministério da nossa igreja, aos presbíteros, aos diáconos, a todos vocês que na verdade tem tido cuidado do pastor, cuidado da igreja, e a minha gratidão, querido, que Deus possa ajudar a cada um de vocês, tá certo? Vocês têm sido, na verdade, bondosos, misericordiosos, vocês têm sido benignos, bons para com a obra de Deus e para comigo. A minha gratidão a cada um de vocês. Eu não tenho do que reclamar. Eu digo como disse Paulo aos Filipenses, e não por necessidade, mas eu já aprendi a contentar-me com tudo que tenho. Se está na abundância, se está na escassez. Não estamos na escassez não, estamos abundantes, tendo com que comer, com que vestir, por isso dê graça. Mas eu quero agradecer aos nossos irmãos por tudo quanto vocês têm feito em prol da igreja aqui em Colônia, em prol das nossas vidas. Uma fase dessa, que nós estamos aqui fechados, mas nós temos sentido o carinho de vocês. Nós estamos sentindo o carinho de vocês. Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um de vocês, por ter sido fiel a Deus e ter nos ajudado, tá certo? A boa mão de Deus seja sobre cada um de vocês. Eu quero orar por vocês. Antes de começar o estudo, eu quero orar por toda a membresia, pelos irmãos daqui da sede, pelos meus irmãos das Pedrinhas, pelos meus irmãos da Vila Nova, da Quadra, pelos meus irmãos lá do Belo Jardim, da Usina, da Quadra, da Destilaria, de Canto Escuro, né? Lá de Formosa, por todos os nossos amados irmãos aqui, do Mandacaru, por todos os santos, onde estiver um santo, Momona, tudo, Cavaco, que Deus abençoe a cada um de vocês e ao seu líder, aos seus dirigentes, que a boa mão de Deus seja sobre vocês. Vou orar por você. Querido Deus, amado Pai, sou muito grato a Ti, Senhor, pela vida dessa igreja, dos nossos irmãos aqui. Pai amado, ajuda cada um deles. Estende a Tua boa mão sobre cada um deles, cada uma delas, Senhor, dando saúde, dando força, dando graça, abençoando a sua casa, livrando desse mal que está aí atingindo a humanidade. Meu Deus, ajuda. Pai, eu quero que o Senhor, a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer das vossas obras. Eu quero que o Senhor recompense a cada um dos nossos irmãos pelo carinho, pelo cuidado que tem tido com a tua obra, cuidado que tem tido para comigo. Meu Deus, ajuda e guarda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe. Mas vamos lá. A nossa lição de hoje, ela traz como título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição de número 7, e para o dia 17 de maio de 2020. Muito bem. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O nosso textuário diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então,
A Bíblia diz que ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática de ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e o homem. Cristo, ele reconciliou os eleitos, né? Desfazendo a inimizade entre Deus e o homem. Vamos lá. A leitura bíblica em classe está escrito no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 14 a 19, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estava longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém. Vamos orar. Ora aí, Davi. Davi, ora ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor, abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, que vai ver esse vídeo, Senhor, o pastor, Senhor, sua família, Senhor, cada irmão que hoje está em sua casa, Senhor, que não pode estar saindo, Senhor, mas que está cultuando, Senhor, a Tua palavra, cantando hinos, Senhor, lendo a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um deles, Senhor. Abençoa a igreja, Senhor, o presidente e os nossos ministrantes, Senhor, para que eles possam vir governar bem o nosso país, Senhor. E para que essa doença, Senhor, passe logo, Senhor, para que voltemos ao normal. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Amados irmãos, a nossa lição de hoje nos mostra que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Ele veio, na verdade, reconciliar o homem com Deus. Ele veio desfazer a inimizade entre dois povos e criou um só povo e a igreja de Deus. Ele veio, na verdade, ele desfez a inimizade e entre dois povos criou um, que é a igreja. Como é que esses dois povos foram criados? Eu creio que todos, amados irmãos, sabem como surgiu esses dois povos. Capítulo 12 do livro de Gênesis nos mostra, a partir dali da chamada de Abraão, o surgimento de um só povo, de mais um povo, o povo hebreu. Na verdade, quando Deus chamou Abraão, ele era um homem gentil, onde era que ele habitava, na terra dos caldeus. E Deus, ele pensou, projetou de levantar uma nova raça, um povo hebreu, para que esse povo, na verdade, fosse o luzeiro do mundo, fosse que todos os povos, gentil e outros, que olhassem para Israel, ele, na verdade, pudesse dizer: esse povo é o povo de Deus. Então, aí Deus chamou Abraão para dele levantar esse povo, fazer um povo hebreu. Aí de Abraão, a Bíblia diz que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó e Esaú, de Jacó veio 12 filhos, formaram 12 tribos, das tribos, quando ele descer ao Egito, já era 70 almas, e no Egito eles cresceram e passaram 400 e poucos anos, e quando saíram do Egito, na verdade, já não era mais 70 almas, mas já era um número, 460 mil pessoas, mais ou menos por aí. Então, existia esses dois povos, hoje existe,
mas hoje, diante de Deus, Deus ele uniu. Mas existia esses dois povos, hebreu, judeus e gentios. Só que os judeus, que foi um projeto de Deus, eles erraram no projeto, eles fracassaram. Por quê? Eles eram para dar testemunho da grandeza de Deus, da lei de Deus, do temor de Deus, da santidade de Deus. Como filho de Deus, eles tinham, na verdade, a responsabilidade de representar Deus aqui na terra. Mas eles falharam no projeto, eles erraram, eles pecaram, eles se misturaram. A gente vê eles se misturando, casando com mulheres gentil, eles pecaram grandemente. E quando eles pecaram grandemente, tornou-se separado de Deus. Aí, mais tarde, nem judeu e nem gentil servia a Deus. Todos os dois povos, eles afastaram de Deus. Porque chegou um ponto, segundo o profeta Isaías, diz que chegou um ponto de que Deus disse assim para a nação de Israel: olha, já estou cheio desses teus sacrifícios, não aceito mais teus cultos, nada. Porque eles prestavam sacrifício diante de Deus e quando terminava os sacrifícios, eles voltavam à mesma vida de pecado, à mesma vida de outrora. E Deus não gosta dessas coisas. Como verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos de Deus, nós não podemos ser filho de Deus no altar e filho de Belial fora do altar, né? Nós não podemos ser essa pessoa, filho de Deus no altar, filho de Belial abaixo do altar. Quer dizer, não está na igreja, preste o sacrifício, o culto, a sua adoração, e quando termina, aí volta ao pecado, às práticas pecaminosas. Deus não tolera e não aceita essas coisas. Então, os dois povos como se separaram, distante de Deus, se distanciaram de Deus, né? Eles, não é que Deus separou, mas o próprio pecado é quem separa o homem de Deus. O pecado, ele cria uma barreira de separação entre o homem e Deus, né? Ele cria uma barreira de separação entre o homem e Deus. É por isso que Paulo escreveu no aos Romanos, ele disse assim: todos pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus. A palavra destituído quer dizer distante, e se afastaram por causa do pecado. Mas nessa condição de eles estar distantes, separados, mas eles não foram abandonados totalmente por Deus, porque em todo tempo Deus tem trabalhado para resgatar a humanidade. Deus sabe o valor do homem, Deus sabe o valor que você tem, Deus sabe o valor que eu tenho. Nós somos obra-prima das mãos de Deus. Nós temos um adversário grande que quer destruir a humanidade, quer destruir o homem, quer destruir esse homem diante de Deus, destruir o seu caráter. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem assim, dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja a grandeza do pensamento de Deus na formação do homem. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Não era que ele estava querendo fazer o homem o retrato, o seu retrato, mas quando ele façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, semelhança em santidade, em pureza, num caráter santo, né? Então, mas nós temos um adversário que em todo tempo, em toda a trajetória da humanidade, ele tem que separar, tem trabalhado para separar, destruir a humanidade, destruir esse caráter, afastar esse homem de Deus. Ele sabe que quanto mais ele afasta esse homem de Deus através do pecado, mas esse homem se torna escravo ao pecado, se torna escravo ao erro. Porque é que tantas pessoas às vezes vêm à igreja e dizem: meu Deus, não consigo ser crente, não consegue deixar o álcool, não consegue deixar o fumo, a prática, o adultério, a prostituição, é porque ainda falta aceitar Jesus. Mas Deus está trabalhando por você, Deus não tem lhe abandonado não, Deus não tem, a mira de Deus está sobre você, a promessa de Deus está sobre você. Então, quando a humanidade estava nessa situação, totalmente separado de Deus, aí vem Cristo Jesus
ele cumprindo também a promessa de Deus para reconciliar o homem com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, porque quando o homem estava distante, alguns pregadores, alguns nobres, professores, eles chegam até a ilustrar que Cristo na cruz do Calvário, ele de braços abertos, estava com uma mão pegada na mão de Deus e a outra mão na mão da humanidade, e ele estava trazendo à humanidade a reconciliação com Deus. Glória a Deus para sempre. E dê graças a Deus, dê glória a Deus por fazer parte desse grupo que foi trazido, né? A reconciliação com Deus. Glória a Deus por isso. Então, esses dois povos, gentio e judeu, mesmo o judeu tendo sido criado para representar a santidade, o povo puro, uma raça pura, também tendo fracassado, o gentio também fracassado, mas Cristo na cruz, ele veio juntar gentio e juntar judeus, gentios e judeus, e formar um só povo, que é a igreja de Deus. Glória a Deus para sempre. Ele formou um só povo, que na verdade é a igreja de Deus. Muito bem. Ele desfez a inimizade entre os dois povos e criou um, que é a igreja de Deus. Mas vamos lá. Nós devemos ver que Cristo, ele veio desfazer a inimizade que existia entre Deus e os homens. Inimizade que existe entre Deus e os homens. Não é que Deus abandonou, tirou, mas é o pecado. Pecado que havia criado uma barreira, separação, e Deus, ele precisava de que alguém viesse prestar um sacrifício vivo, puro, de grande valor diante dele, para que ele aceitasse a humanidade de volta, o homem de volta aos seus braços. Muito bem. Mas vamos ver. A nossa lição se divide em 3 tópicos importantes. O primeiro tópico fala: Cristo desfez a inimizade entre os homens, né? O segundo tópico, pela paz, Cristo fez um novo homem. E o terceiro tópico, pela cruz, reconciliado com Deus no corpo. Muito bem. Vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição nos mostra: Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Na verdade, havia como uma barreira que o separava o homem de Deus. A barreira que o separava o homem de Deus. E isso nos mostra que, na verdade, Jesus, ele veio e tirou essa barreira que o separava entre os homens. Quando a gente começa a estudar na Bíblia, quem é que não conhece a história da mulher samaritana, capítulo 5, capítulo 4, né? Do Evangelho de São João, a mulher samaritana, quando ele veio ali, chegou no poço de Jacó, e uma mulher samaritana veio, ela sendo judeu, ela sendo samaritana, não judeu, sendo uma mulher samaritana, mas quando Jesus pediu água, mulher, dá-me de beber, ela disse: oxe, tu não sabe que o judeu não se comunica com os samaritanos? Veja aí, tá vendo? A barreira de separação que havia entre os povos, mas Jesus, ele veio derrubar. Ele disse: ó, mulher, se tu soubesse quem te dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Na verdade, já havia essa barreira entre esses povos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que em nome de Jesus essa barreira foi quebrada.
Quando a Bíblia diz lá que Jesus, ele foi necessário ele passar por Samaria, era porque na verdade era necessário ele derrubar toda essa barreira e fazer um só povo, né? Ele começou a trabalhar por ali muito bem. O segundo subtópico do primeiro tópico de a derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo declara que Cristo derrubou a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida assim. Não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença de Deus. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então, o pecado havia criado uma barreira grande de separação entre o homem e Deus. Mas agora através dessa queda, dessa barreira, a Bíblia diz que agora não somos mais forasteiros. Não, Senhor. Mas a Bíblia diz que agora nós somos cidadãos, pertencemos à família de Deus, através de Cristo Jesus. Muito bem. O segundo tópico de pela paz, Cristo fez um novo homem. Na verdade, a Bíblia diz que pela paz, Cristo fez um novo homem em nós, né? Paulo, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus e por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que quer dizer isso aqui? Em forma geral, a paz é a descrição de boa relação, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Muito bem. O que quer dizer? Que Cristo, através da paz, a paz quer dizer uma boa relação ele criou entre o homem e Deus. Glória a Deus. Uma boa relação ele criou entre o homem e Deus. Porque Cristo é o motivo da nossa paz. Na verdade, todos conhecem que Jesus, ele é a fonte da nossa paz. Ele é a fonte da paz, né? Desde o seu nascimento, a Bíblia diz que quando ele nasceu, os próprios anjos formaram um coral e cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra, de boa vontade para com os homens, para com a humanidade. Jesus, amados irmãos, ele fez tudo isso aí pela paz. Ele criou, Cristo fez um novo homem, aquele homem velho, aquele homem que estava caído, aquele homem que estava, na verdade, no pecado. Através de Cristo, ele fez um novo homem. Agora, não somos mais forasteiros, mas somos, na verdade, cidadão dos céus, né? Por isso mesmo que Paulo, ele disse, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porque ele mesmo escrevendo também aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito, né, ela nos levou a uma nova fase na nossa vida. Que Deus possa abençoar nossos irmãos, que Deus possa ajudar a cada um de vocês, para que na verdade aprenda que pela paz Cristo fez um novo homem. Aquele homem velho, caído, fracassado, agora em Cristo nós somos, na verdade, um novo cidadão do céu. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem circuncisão, e que foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Então, em meio a essa coisa, aí a Bíblia diz que Cristo criou a igreja, trazendo a paz para a humanidade. O terceiro ponto da nossa lição nos mostra que pela cruz reconciliado com Deus em corpo. Amados irmãos,
Cristo se fez maldição por nós. Por quê? A Bíblia diz que ele se fez de maldito por nós. A cruz era um lugar de maldição. A cruz era um lugar de maldição. Mas era nós que merecia estar ali, todo aquele sofrimento. Mas Jesus, ele veio. A Bíblia diz que na cruz ele tomou toda a maldição sobre si. O profeta Isaías diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas iniquidades, ele levou sobre si, tirando toda a culpa da humanidade e levou sobre si, glória a Deus, para que nós possamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, que Deus possa ajudar nossos irmãos, que Deus possa guardar nossos irmãos, que a paz de Deus possa alcançar nosso coração e que nessa manhã nós aprendemos que Cristo, na verdade, é a nossa reconciliação com Deus. Não fomos reconciliados através das nossas obras, através das nossas ofertas, não. Fomos reconciliados através de Cristo. Cristo, na verdade, é a nossa reconciliação com Deus. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Quero agradecer ao moço Davi. Davi tem sido meu escudeiro, nosso pai de arma aqui, né, Davi? E ele que tem tido esse cuidado de estar aqui conosco para a gente fazer todo esse trabalho. Que Deus abençoe, querido. Que Deus possa ajudar. E lembre que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém.